Fala pessoal, voltamos aqui com o curso de assistente de rotinas administrativas. Na aula de hoje nós vamos falar sobre recepção de correspondência. O meu nome é William Nascimento. Alessandro Teles. E eu sempre gosto de dar a dica a vocês, que é o seguinte: se você está assistindo primeiro esse vídeo, volta, porque essa não é a primeira aula. Nós temos várias outras aulas. Assista às aulas anteriores para que tudo que a gente venha falar aqui faça muito sentido para você. Além disso, a gente sempre lembra que o curso ele é 100% em videoaula, com apostila e certificado incluso. Se você quiser fazer mais cursos, você pode acessar o site do Instituto, que lá nós temos dezenas de cursos para você. Vamos começar? Vamos nessa. Quando a gente fala sobre a questão do recebimento de correspondência, a gente fala, Alessandro, sobre a questão do processo de expedição, do processo de recepção, que faz parte de entre aqueles todos os processos que nós falamos no início, que o assistente de rotinas administrativas ele vai estar justamente fiscalizando, operacionalizando, colocando em prática e inclusive gerenciando esses processos, não é isso? Perfeito. E assim, é de extrema importância esse trabalho. Imagine aí, William, uma situação na qual o empresário recebe uma notificação judicial, uma citação judicial, né? O assistente, o auxiliar recebe essa documentação, recebe essa correspondência e esquece de passar para a pessoa responsável, e pode ser uma causa trabalhista, por exemplo, e o processo ser julgado à revelia, e o empresário, logicamente, vai perder a causa e você provavelmente vai perder o seu emprego. É um problema seríssimo. Então nós vamos dar uma ênfase nessa questão de recepção para que de fato você saiba detalhadamente todos os pontos que são necessários para esse processo poder funcionar. O processo, como nós falamos, ele tem início, meio e fim. É abrir, protocolar, selecionar, responder, encaminhar e numerar. Vamos lá. O que é abrir a correspondência? 100% das correspondências que chegarem no seu escritório você vai abrir? Não. Existem algumas empresas que o dono, o sócio ou até mesmo algum gestor, ele solicita que encomendas pessoais cheguem no escritório, porque a probabilidade de ter alguém para receber é maior do que na casa dele. Então, nesse caso, não é 100% das correspondências que você vai abrir. Normalmente, quando vem em nome de uma pessoa física, é indicado que a pessoa fale com a pessoa que está ali descrita como destinatário, não é isso, Anderson? Perfeito. E assim, o próprio destinatário pode também lhe dar poderes, lhe autorizar que você abra aquela correspondência, digitalize e encaminhe, que hoje é muito comum também esse tipo de processo. Perfeito, isso é muito importante. Tem empresas com escritórios virtuais que funcionam assim, né? O dono autoriza aquela determinada empresa a abrir e encaminhar. Aí já tem um documento que é um aviso, uma documentação dando plenos poderes para abrir, uma autorização assinada pela outra parte, não é isso? Perfeito. Como você falou anteriormente, né? É uma comunicação, deve ser uma comunicação por escrito. Perfeito. E não uma comunicação verbal. Vamos lá. O segundo passo é protocolar. Aí protocolar é onde você vai fazer o registro que houve o recebimento, o registro que houve o encaminhamento para um determinado setor, é onde fica marcado, registrado que aquela correspondência chegou e ela foi devidamente encaminhada. Pode ser para o seu arquivo, e se você não sabe o que é arquivo, volta nas aulas anteriores que nós já explicamos. Pode ser para uma outra pessoa, para um outro setor, pode ser para o seu chefe. Esse protocolo ele tem que ser específico para onde a correspondência, qual fluxo ela seguiu. O terceiro passo é selecionar. É onde nós vamos fazer a seleção especificamente de como nós vamos direcionar essa correspondência. Por exemplo, eu protocolo lá que a correspondência foi recebida e eu seleciono ela para ser direcionada ao setor financeiro. Seleciono ela para ser
direcionada para o setor, para a chefia, para determinada pessoa. Essa é a parte de selecionar. E a outra parte é responder. É função do assistente administrativo responder algumas correspondências, Alessandro? O que é que você pode falar para a gente sobre isso? Olha, essa questão, antes de responder a correspondência, o assistente auxiliar administrativo ele tem que tomar muito cuidado com relação a essa questão de protocolo. Sim. Afinal de contas, protocolo ele é um documento de registro, né? Tanto de recepção e envio de documentos. E eu já vi assim muitos problemas acontecerem por a empresa não utilizar um protocolo. E o protocolo ele é um documento simples, ele pode ser até adquirido, existem livros de protocolo que são adquiridos de papelaria, na qual deve relacionar qual documento que está sendo enviado ou recebido, quem foi a pessoa que enviou, quem recebeu e a assinatura daquela pessoa. Então, assim, isso, né, é uma comunicação externa. A comunicação interna, mesma situação, né? Você também tem que colocar quem foi a pessoa nesse livro de protocolo, quem foi a pessoa que enviou e quem recebeu, qual a data do envio, do recebimento, a assinatura da pessoa e discriminar exatamente quais os documentos estão ali, né? Que estão sendo enviados ou estão sendo recebidos. É importantíssimo você auxiliar, tomar muito cuidado com o gerenciamento dessas informações, esses controles, né, de documentos recebidos, de documentos enviados, porque amanhã ou depois isso pode gerar um problema muito sério. Eu já vi isso muito acontecer na prática, e a responsabilidade, se for sua, de você ter aquela responsabilidade de gerenciar essas informações e você não gerenciar, isso pode ocasionar um problema sério. Inclusive nós já comentamos aqui, pode gerar até demanda judicial, e a empresa pode até quebrar por falha de um simples protocolo bem elaborado. E isso pode trazer problemas justamente nessa penúltima fase, que é o encaminhamento. Porque às vezes, se você já no início do processo da recepção de correspondência já começa cometendo falhas, muito possivelmente o final do processo ele vai chegar quebrado, como a gente fala, né? O processo vai chegar quebrado. Então, na parte de encaminhamento, como já teve falha no processo inicial, vai ser também um prejuízo total. E finalizando, nós temos a parte de numeração. Todo documento que entra na empresa, que sai ou que entra, ele tem que ser numerado? É importante que você tenha esse controle de numeração, William, porque para evitar quebra, né? Assim, você tem uma sequência numérica, uma sequência cronológica de data, né? Para se ter um controle melhor. Então é importante essa numeração, né? É importante a questão da data, né? De seguir uma ordem de data, uma ordem cronológica nesses documentos, porque isso auxilia bastante a questão da organização e do controle, né, para se tornar uma comunicação mais eficaz e mais eficiente. E falando em organização e controle, se você tiver com a apostila na mão, você está vendo aí um dos exemplos que nós demos sobre como você pode fazer o registro dessas correspondências, do envio. Observe que tem vários campos. Eu vou ler alguns aqui para que você acompanhe aí também. Se você não está com a apostila na mão, impressa ou digital, eu recomendo que você baixe a apostila, ela está anexo na aula, para que você realmente acompanhe de forma mais eficiente e eficaz, ok? Você tem que ter um número e uma data para poder separar cada tipo de correspondência. Você tem que ter o nome do remetente, porque eu preciso saber quem enviou essa correspondência. Aí eu faço um registro, que é o nome do destinatário. Esse destinatário ele pode ser alguém, especificamente uma pessoa, ou ele pode simplesmente ser o setor. Porque às vezes uma correspondência ela pode ir para um determinado setor e lá dentro eles decidirem qual é o fluxo que vai ser tomado. Perfeito. A data e a hora de recebimento, óbvio, isso tem que ficar registrado. Eu tenho que dar uma breve descrição do assunto que a correspondência se trata, mesmo que eu não precise abrir. Por exemplo, uma intimação extrajudicial, um aviso de cobrança, um catálogo comercial, tem que ficar registrado.
E de forma correta, De né? forma correta, perfeito. Precisa Justamente. ser objetivo. Isso, tem que ser objetivo, que foi o que nós falamos lá na redação comercial. Perfeito. E por fim, o recibo, onde a pessoa vai assinar, certo? Especificamente a pessoa que recebeu, que enviou, vai assinar. Então, esse modelo é um modelo ideal para você poder controlar o registro de correspondência recebida. E por fim, nós terminamos essa aula, certo, Alessandro? Falando sobre a recepção de correspondência. Na próxima aula nós vamos falar sobre a expedição de correspondência. A gente sempre gosta de dar dica para o pessoal, ficar sempre com a gente, acompanhar a próxima aula, certo? Curtir, compartilhar, que é importante, não deixar a corrente do bem parar neles, transmitir para outras pessoas, não é isso? Com certeza. Esperamos vocês na próxima aula. Deus abençoe cada um.